PIB 2017. Amazonas teve o quinto maior crescimento em volume do país. Chegada das chuvas e alerta para aumento de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Ministro da Infraestrutura garante em Manaus que trecho do meio da BR-319 será pavimentado em 2021. Declaração dos BRICS ignora crises no Chile, na Bolívia e na Venezuela. Governo e oposição no Chile fazem acordo para plebiscito em abril de 2020. Brasil reage com 3 gols no segundo tempo, vence a França e vai à final do Mundial Sub-17 contra o México. Assaltantes invadem pizzaria no Parque 10 e causam pânico. Os suspeitos chegaram no local em um carro que foi roubado de um motorista de ônibus. O homem foi colocado no porta-malas e depois abandonado junto com o veículo. Suposto olheiro de facção é executado com 6 tiros no bairro de Educandos. O Jornal da Manhã começa agora. 5:48. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádio Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Rádio Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Rádio Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM em Anamã. Mará FM em Maraã. Rádio Caboclo FM em Altazes. Urucará FM Urucará. Rádio Comunitária em Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Acompanhe eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Muita chuva em Manaus desde o final da tarde de ontem, se confirmado a previsão do Climatempo, de que fala de mais de instabilidade com probabilidade 86% para 17 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 91% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 15 de novembro. Chegamos aos 319 dias do ano e faltam 46 para terminar 2019. Dia de Santo Alberto Magno. Também é o dia do esporte amador, dia do joalheiro, dia nacional da Umbanda e o dia da proclamação da República. Na Roma Antiga era o dia do festival de Ferônia, deusa dos bosques e florestas. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 20 centímetros. A cheia já chega a 1,14 metros. Um fato marcante da história. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil mudou sua história com a proclamação da República, feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca no Rio de Janeiro. A data marcou o fim da monarquia brasileira. Um governo provisório foi estabelecido e o decreto número 1 anunciava a República Federativa. O hino à proclamação da República do Brasil tem letra de Medeiros e Albuquerque e música de Leopoldo Miguel. Em janeiro de 1890, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. Leopoldo e Medeiros venceram o concurso, mas o hino acabou não sendo utilizado como novo hino do país devido a protestos da população. Em um decreto do mesmo mês do concurso, o governo brasileiro estipulou que a criação fosse empregada como sendo o hino da proclamação da República. Seja um palho de luz esvorado sobre a lambidão deste céu, deste canto rebelde o passado, bem reunidos nas cortes clavéis. Seja um hino de glória que fale, de esperança de um novo porvir, com visões de
Este é o hino da proclamação da República. 5h53. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ao sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã, bom dia Paulo Guerra, bom dia a você ouvinte do jornal. Pellegrini, você gostou de ouvir o hino da proclamação da República? Ah, sim, Paulo Guerra, né? E com todos os detalhes que você trouxe, que por pouco não foi o hino oficial do Brasil, né? Que temos aí esse belo hino para, né, comemorar, para homenagear, para ser símbolo da programação da República. Pellegrini, é bom lembrar que hoje é feriado nacional, o comércio funciona até às 13 horas, bancos só voltam a funcionar na segunda-feira e assim as pessoas poderão curtir um fim de semana prolongado. Muita gente vai curtir um final de semana prolongado, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, e com isso também a movimentação na cidade, né? O trânsito, a gente já nota uma mudança significativa, né, Paulo? Os poucos carros na pista, nos terminais, aquela agitação que já temos essa hora por parte de estudantes, trabalhadores. Hoje é uma movimentação bem pequena, muito parecido, Paulo, à movimentação com o dia de domingo. Hoje está bem tranquilo em relação ao trânsito e aos terminais, a movimentação dos terminais. Vou lembrar também, Pellegrini, que os shoppings, em sua maioria, abrirão os horários de costume. E você que gosta de ir para o shopping já sabe que hoje a maioria deles está abrindo às 10 horas da manhã. Outros só ao meio-dia para a Praça da Comelança, também conhecida como Praça da Alimentação, Pellegrini. Pois é, Paulo. E você tem informação também, Paulo Guerra, da área central, como é que vai funcionar? Até às 13 horas, Pellegrini, o comércio funcionando. Até às 13, né, Paulão? Sim. Até às 13 horas. Pellegrini, ontem falamos sobre aquele som alto lá no Amazonas Shopping e tivemos já um retorno. Recebi um telefonema ontem sobre esse assunto e que já foi, inclusive, levado ao conhecimento lá da direção do Amazonas Shopping. Vamos esperar que uma providência seja tomada. Ninguém aguenta mais aquela barulheira dentro do Amazonas Shopping. Que maravilha, né, Paulo? Esse era o nosso objetivo quando nós comentávamos isso ontem, né, que para que providências fossem tomadas, para que, né, ficasse aí no meio termo, ficasse com um som bacana para todo mundo. A direção do shopping também aí com muita responsabilidade já, né, se mostra com interesse de resolver a situação. Que bom que teremos aí, né, Paulo, uma solução para o caso. Pellegrini, quem está te convidando para um aniversário hoje lá em Iranduba é o J. Rai, hein? J. Rai tem hoje o aniversário do neto, é o Azaf Fernandes de Paula. Azaf Fernandes Paula, que completa 5 anos. Ele que é filho do Ednilson de Freitas Paula e dona Martiele Fernandes Paula, que é filha do J. Rai Pellegrini, comelança por lá também. Pois é, e as festas do J. Rai costumam ser na Cuia Grande, né, Paulo Guerra? Então, com certeza... Muito farta. Muito farta. Hoje, da última vez, muitos animais foram abatidos e dessa vez, com certeza, não será diferente. Tá bom, Pellegrini. Um homem foi executado, Alberto Pellegrini, no bairro de Educandos. De novo o carro branco apareceu. Pois é, Paulo, e mais uma vez o crime com características de acerto de contas, né, devido ao tráfico de drogas, das brigas entre facções. E ontem esse homem aí que foi morto lá no bairro de Educandos não tem a sua identidade, Paulo Guerra e ouvinte, ainda revelada oficialmente. O corpo já está no Instituto Médico Legal e era conhecido no mundo do crime como Piu Piu. Pois é, o Piu Piu partiu, não é, Pellegrini? Partiu dessa para pior. Pellegrini, e os pronto-socorros da cidade, muita movimentação? Até que não, Paulo Guerra. Noite e madrugada tranquila, né? Falta nós visitarmos uma unidade ainda de pronto-socorro. Já estivemos no Platão Araújo, no pronto-socorro João Lúcio. E, Paulo Guerra, a movimentação foi tranquila. Os números não fugiram aqueles do cotidiano. Porém, temos sim algumas ocorrências aí, algumas de faca, outros por agressão física. Como tem crescido, Paulo Guerra e ouvinte, viu, Paulo, o número de pessoas agredidas, o pessoal está brigando, o pessoal está indo para briga por qualquer motivo, é muita gente agredida. O Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Tá bom, Paulo Guerra, daqui a pouco vamos voltar sim com essas e outras informações. Você já trouxe a informação
do clima, né, Paulo? Estava prestando bem atenção e nós estamos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, saindo do pronto-socorro João Lúcio nesse exato momento, e nós podemos afirmar, Paulo, que o tempo aqui nessa área da cidade está bem nublado. Peregrino, já choveu bastante, inclusive até ainda há pouco em grande parte da cidade. Verdade, Paulo, verdade. Pista molhada em boa parte da cidade e do jeito que está por aqui ainda ameaça cair alguma coisa. A meteorologia está dizendo que pode chover 17 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecido como chuva. Tá bom, Paulo Guerra. Então, segundo Paulo Guerra, minha amiga dona de casa, se a senhora tem alguma roupa para lavar, cancele. Paulo Guerra falou que vai chover. Não vou levar em consideração. 5h58. A fiscalização de trânsito em Manaus e na região metropolitana da cidade será reforçada durante o feriado da Proclamação da República. O Departamento Estadual do Trânsito do Amazonas, o DETRAN-AM, vai intensificar as blitz na Lei Seca em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e Polícia Civil. As operações de trânsito acontecem em todas as zonas da cidade e nas entradas e saídas da capital. As operações fazem parte da rotina de fiscalização do DETRAN-AM, determinada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, realizada pelo Departamento de Trânsito por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, NEOT. O objetivo é promover a ordem e bem-estar social no trânsito, além de eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações penais. A ação integrada faz parte da estratégia do Sistema de Segurança Pública para a redução dos índices de criminalidade e ocorrências no trânsito. E o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, deve crescer durante o feriado da Proclamação da República. Até segunda-feira são esperados 56,7 mil viajantes no terminal Manauara, 21% a mais que os 46,8 mil embarques e desembarques registrados no período de 14 a 19 de abril de 2018. A quantidade de operações também deve ser maior neste ano. 626 pousos e decolagens ante os 599 contabilizados no ano passado. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura Repartimento do Tuié. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canamã, Distrito de Borba. A Assembleia Legislativa oferece curso de introdução à locução de rádio para servidores. Quem tem os detalhes é J. Rai. A Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAN, realiza até o dia 26 de novembro o curso Introdução à Locução de Rádio, ministrado pela facilitadora Lívia Prado. As aulas acontecem na Sala 1 da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, no período das 14 às 17 horas. É a segunda vez que o curso é oferecido pelo Poder Legislativo aos servidores da Casa e ao público externo, com um total de 35 inscritos. A primeira edição foi em 2018. De acordo com a professora, o curso é uma semente que está sendo plantada com vistas à construção de um banco de vozes no estado do Amazonas. Ela disse que hoje as pessoas são contratadas de fora para fazer as vozes publicitárias de várias empresas daqui, enquanto poderia estar sendo utilizada a mão de obra local. Lívia Prado também ressaltou que o mercado de trabalho da locução está crescendo muito e o banco de vozes é fundamental para que os profissionais ocupem esse espaço de forma organizada. A ideia, segundo ela, é que ao terminar a segunda edição do curso introdutório, se inicie um novo módulo com os alunos que concluíram as duas versões. Espero sair da introdução com essas duas turmas e formar uma nova turma para trabalhar a questão da locução de uma forma mais prática e com maior técnica, declarou a facilitadora. Ela informou que está estudando a possibilidade de fazê-lo em parceria com a rádio ALEAN, onde os estudantes teriam toda a experiência prática.
A administradora Soraya Silva Landi, que cultiva o sonho de ser locutora, disse que está adorando a metodologia adotada pela professora e que indica para todos os que puderem participar do próximo. Já o acadêmico de jornalismo Luiz César Moreira revelou que se inscreveu no curso em busca de conhecimento e capacitação. Ele defende que as pessoas devem sempre se atualizar e nunca parar. 6h07 em Manaus. Vândalos destruíram parte da sinalização da pista que auxilia a operação de pousos e decolagens no aeroporto de Parintins. E por causa disso, voos estão operando com restrição. O caso foi registrado na delegacia de polícia local e a prefeitura estima que em 5 dias irá recuperar o estrago causado pelos vândalos. Na próxima terça-feira, às 20 horas, grandes nomes da música amazonense subirão ao palco do Teatro Amazonas, acompanhados da Amazonas Band, para uma apresentação com repertório de composições locais, nacionais e internacionais. Os ingressos para o concerto amazônico estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site da bilheteria digital. Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Ellen Mendonça, Kathleen Nascimento, Dudu Brasil, Elias Moreira e Josenor Rocha serão, juntamente com a Amazonas Band, sob regência do maestro Rui Carvalho, as estrelas da noite, que terá ainda a participação de Carol Martins. Amazonas, 6 em cada 10 famílias se recusam a doar órgãos de parentes que morreram. Doar órgãos pode salvar a vida de quem espera por um transplante. Atualmente, mais de 45 mil pessoas esperam por um transplante no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No Amazonas, 8 potenciais receptores fazem parte da lista de espera estadual. Esses pacientes aguardam por transplantes de córnea, o único procedimento realizado no estado. Os pacientes que precisam de transplante de órgãos como rins, fígado, pâncreas, coração e pulmão são encaminhados para outras unidades da federação por meio de TFD, tratamento fora de domicílio, onde são inscritos. O coordenador da Central Estadual de Transplantes do Amazonas, Marcos Lins Albuquerque, relata que as maiores demandas dos pacientes do estado são para transplantes de rim, fígado e coração. A Secretaria Estadual de Saúde negocia o credenciamento do hospital e pronto-socorro da Zona Norte para a realização de transplantes renais. E o estado tem o desafio de diminuir a taxa de recusa familiar. 6 em cada 10 famílias amazonenses se recusam a doar órgãos de parentes com morte encefálica. Esse fator, na avaliação de Marcos Lins Albuquerque, influencia diretamente no número de transplantes. Hoje em dia, o transplante sendo um método efetivo, está aumentando as indicações de transplante. Então, a porta de entrada está aumentando, ou seja, vários novos doentes estão precisando de transplante, mas continua com gargalo, que é a escassez de órgãos. Fabíola de Almeida Cordeiro Pinto, de 30 anos, precisou fazer transplante de córnea após um ceratocone ter rompido o tecido. A engenheira, moradora de Manaus, faz um apelo para que todos se conscientizem em prol da doação de órgãos. Graças a Deus, todos nós temos 2 olhos. Então, por mais que eu estivesse com um olho ruim, eu tinha um outro bom que me permitiu, por exemplo, tirar a primeira habilitação, passar numa faculdade, concluir uma faculdade. Mas e se fosse um coração, e se fosse um fígado, e se fosse quem tem já só um rim funcionando, órgãos vitais que a gente não pode substituir e viver só com um, né? O Brasil manteve o número de transplantes realizados no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. Foram 13.263 transplantes neste ano contra 13.291 do ano passado. O balanço do período apontou o crescimento de transplantes considerados mais complexos. Os de medula óssea aumentaram 26,8%, passando de 1.404 para 1.780. Já os de coração cresceram 6,3%, passando de 191 para 203. Também tiveram aumento os de pâncreas-rim, passando de 46 para 67. E pâncreas isolado, que cresceu de 15 para 19 transplantes.
Se você vive no estado e quer saber como ser um doador ou tirar dúvidas, acesse o site doeorgãos.am.gov.br ou ligue para o número 92 3643 6340. Repetindo, 92 3643 6340. A Central de Transplantes fica no endereço Avenida André Araújo, número 701, bairro Aleixo, e funciona 24 horas. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral pelo SUS, incluindo os exames preparatórios, a cirurgia, o acompanhamento e os medicamentos pós-transplante. A vida continua. Doe órgãos, converse com sua família. Para mais informações, acesse saude.gov.br/doação de órgãos. 6h12 em Manaus. Moradores lá da Água Branca 2, na vicinal, quilômetro 35, lá do ramal Água Branca, estão reclamando a falta de energia elétrica. O defensor público geral Rafael Barbosa vai empossar 10 novos defensores públicos aprovados no último concurso para ocuparem polos da Defensoria Pública do Estado no interior. A posse será na próxima segunda-feira, às 18 horas, na sede do governo do estado da Compensa. O concurso teve um total de 58 classificados e 27 defensores já foram nomeados. E hoje acontece o Festival do Peixe Boi lá em Novo Airão. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgará na próxima segunda-feira um total de 81 processos na sua 39ª sessão ordinária 2019, a partir das 10 horas da manhã. Entre os processos em pauta, 33 são de recurso de revisão, reconsideração e ordinário de gestores e gestores que tentam modificar decisões desfavoráveis proferidas pelo Pleno da Corte de Contas. O ex-candidato à presidência do Brasil, Ciro Gomes, estará em Manaus no próximo dia 28 para palestrar em um seminário sobre desenvolvimento regional e nacional que ocorrerá no auditório Eulália Chaves da Universidade Federal do Amazonas. O Ministério Público Federal promoverá a reunião no dia 18, segunda-feira, às 9 horas, no município de Presidente Figueiredo, para dar seguimento a tratativas relacionadas à regularização fundiária das vilas Vaimiri e Truari, construídas para abrigar trabalhadores da usina hidrelétrica de Balbina a partir da década de 1980. O evento, que tem como público-alvo moradores das duas vilas, ocorrerá no Clube da Associação dos Empregados da Eletronorte. Os candidatos interessados em concorrer às vagas do processo seletivo IFAM 2020-2021 têm até o próximo domingo para fazer a inscrição. São ofertadas 3.885 vagas para os campi da capital e do interior, das formas integradas Educação de Jovens e Adultos EJA e subsequente. O processo de seleção é gratuito, assim como todos os cursos ofertados. Os candidatos devem estar atentos para a data e o horário de encerramento das inscrições. Estão disponíveis 395 vagas para a UEJA, 1.980 para o ensino integrado e 1.510 para o ensino subsequente. Desse modo, há um total de 3.885 vagas para educação profissional técnica de nível médio no IFAM. De acordo com os editais, são disponibilizadas vagas para cursos como administração, agroecologia, agropecuária, automação industrial, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletrônica, eletrotécnica, informática para a internet, florestas, logística, manutenção e suporte para a informática, mecânica mecatrônica, meio ambiente, paisagismo, programação de jogos digitais, química, recursos pesqueiros, secretariado, segurança do trabalho e vendas. As inscrições são online. Todos os editais podem ser acessados nesse link www.ifam.edu.br/estudo no IFAM /precoce processos /seletivo -2020-1. Em outubro, o consumo de gás natural no Amazonas aumentou 4% em relação ao mês anterior, atingindo um volume comercializado médio de 5.011.697 metros
cúbicos, o maior desde 2019. A variação ocorre pelo aumento conjunto do volume distribuído a todos os segmentos contemplados no estado: térmico, industrial, comercial, veicular e residencial, que soma um total de 642 unidades consumidoras. Principal consumidor do gás natural, o segmento termoelétrico apresentou um aumento de 4% em relação ao mês anterior, em decorrência do consumo nas usinas termoelétricas instaladas na capital e no interior. Em seguida, a indústria foi a principal responsável pelo aumento do consumo não termoelétrico, com volume de 110.021 metros cúbicos dia, destinado a 46 empresas. Nos postos, o gás natural veicular apresentou em outubro volume distribuído superior ao mês anterior em 2%. O período corresponde ao primeiro mês de vigência da campanha Faça a Conta. Use GNV, que incentiva motoristas a adaptarem o veículo ao combustível com bônus de R$4.000. 6:17. Em meio a críticas constantes por buscar alterar leis que limitam a exploração econômica na Amazônia, o Brasil conseguiu emplacar na declaração final da cúpula dos BRICS um parágrafo que defende que os benefícios do desenvolvimento precisam chegar a todos os cidadãos e que a cooperação internacional tem que respeitar a soberania. O texto, apesar de não fazer referência específica à Amazônia, devido se tratar de uma declaração multilateral, segundo uma fonte, foi proposto pelo Brasil sob medida para a defesa da política que o governo pretende implementar na região. Recentemente, foi derrubado o zoneamento agropecuário que impedia o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia, por exemplo. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lançou edital para a seleção de projetos nos estados do Amazonas e do Piauí. O objetivo é identificar experiências e metodologias de inovação alinhadas aos aceleradores ou às cadeias de produção locais. As propostas vencedoras receberão R$100.000 cada uma para ampliar, aprimorar ou dar continuidade a projetos que promovam o desenvolvimento sustentável da região. O governo do Amazonas e o PNUD estão desenvolvendo uma parceria inovadora para acelerar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável no estado. O Ministério Público Federal no Amazonas ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Urucará, Felipe Antônio, o ex-secretário municipal Andreu Felipe Mota, Emily Vieira Felipe, Andriele Felipe Mota e a empresa GFM Serviços de Transportes Rodoviários Limitada por fraude na contratação de serviços de transporte escolar com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb. Durante a sua gestão em 2014, Felipe Antônio contratou uma empresa GFM, inicialmente denominada de A Felipe Transportes, por Navegação e Rodoviária Limitada, ME, de propriedades dois sobrinhos, Andrew Felipe Mota e Adriele Felipe Mota. De acordo com a ação, um mês antes da contratação, caracterizada como ilícita pela existência do vínculo familiar entre os sócios da empresa e o ex-prefeito, houve alteração no nome da empresa para Chiborena Transporte por Navegação e Rodoviária Limitada. Uma ação civil pública foi ajuizada para regular a transição da gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes, que deverá ser assumida pelo Estado do Amazonas e não mais pela Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol. A proposta foi apresentada pelos Ministérios Público Estadual, Federal e de Contas do Amazonas contra a União, o Estado do Amazonas e a Fundação. Desta forma, fica proibida a descontinuidade dos serviços da Unidade de Saúde Referência em Cardiologia no Estado. 6:20. A chegada do mês de novembro marca o início do período chuvoso na região amazônica e, como consequência, ocorre o aumento de água parada, o principal criador para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, vetor de doença como a dengue, zika e febre chikungunya. É o que alerta a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS-AM. O boletim epidemiológico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, divulgado ontem até outubro, permanece apresentando queda nos números de casos
casos em 2 doenças transmitidas pelo mosquito dengue e zika no estado, mas a febre chikungunya apresentou aumento. Até outubro de 2019 houve redução de 74% nas notificações de zika, com 113 casos esse ano contra 446 no mesmo período de 2018. A dengue reduziu 10% com 4.158 casos notificados em 2019 e 4.611 em 2018. A febre chikungunya aumentou 2,3%. Foram 181 casos em 2019 contra 177 notificações no ano passado. As chuvas demandam mais atenção para a eliminação de depósito de água parada, como reforçou a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto. Abre aspas, as medidas de prevenção voltadas para a eliminação do acúmulo de águas devem ser intensificadas e, por isso, a população precisa continuar com as checagens semanais, explicou aquela autoridade. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu que o trecho do meio da BR-319, localizado entre o quilômetro 250 e o 656, será pavimentado em 2021. A declaração foi dada nesta quinta-feira, dia 14, em seu discurso no evento de chegada do navio porta-container Longin Polaris, no Porto Chibatão. O ministro informou que o prazo de quase 2 anos para o início das obras é para que seja ajustado o licenciamento ambiental da rodovia. O edital de licitação para contratar a empresa que fará o projeto de pavimentação e engenharia do trecho do meio já foi publicado. O PIB do estado do Amazonas em 2017 foi de 93,2 bilhões de reais, enquanto a variação em volume foi de 5,2% em relação ao ano anterior. O estado apresentou o 5º maior crescimento em volume do país devido ao desempenho das atividades de indústrias de transformação e comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, e manteve a participação de 1,4% no total do PIB do país. O estado manteve a 16ª posição relativa do país. O PIB per capita ficou em 22.936.028, ocupando a 14ª posição nacional, bem diferente de quando comparado a 2007, quando valia 7.353,15 e ocupava a 9ª posição nacional, perdendo representatividade desde então. A indústria do estado cresceu 7,5% em volume, apesar de sua participação na economia do estado ter reduzido de 34,7% em 2016 para 33,2% em 2017. A queda em valor relativo foi motivada pela atividade de indústrias de transformação, que tem grande relevância na economia do estado, sendo a perda da participação das atividades de refino de petróleo e coque, fabricação de resinas e eletrodomésticos e impressão e reprodução de gravações, as que mais contribuíram. Em termos de volume, o crescimento de 11,2% das indústrias de transformação foi influenciado pelas atividades de fabricação de produtos de informática e produtos eletrônicos e a fabricação de produtos de borracha e de material plástico. Ainda na indústrias extrativas teve variação em volume de menos 11,6% devido à extração de petróleo e gás e eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação variou menos 0,5% devido à redução da distribuição de energia elétrica. Polícia. Desencadeada em todo o Amazonas, a Operação Municípios Integrados resultou na prisão de 141 infratores e na apresentação de 8 adolescentes. Durante a operação foram cumpridos 224 ordens judiciais, entre mandados de prisão por crimes distintos, como tráfico de drogas, roubo, furto, homicídios e a busca e apreensão. Ao todo foram apreendidos ao longo da operação 2 quilos de drogas, 178 porções de entorpecentes, 3 armas de fogo, 23 celulares, R$2.500, armas brancas, animais silvestres e motocicletas. Ao lado do diretor de polícia do interior, delegado Mariolino Brito, e do diretor do departamento de polícia metropolitano, o delegado Jorge Gomes, o delegado geral Lázaro Ramos destacou o trabalho das equipes policiais que cumpriram os mandados e tiraram de circulação os suspeitos de crimes. Homens armados invadiram uma pizzaria localizada na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10, ontem à noite. Os assaltantes chegaram no local usando um veículo roubado de um motorista
motorista de ônibus. Segundo a polícia, os criminosos abordaram os funcionários e clientes. Houve uma correria e muito pânico. Mulheres, crianças e idosos estavam no local no momento do crime. Dinheiro e celulares foram levados pelos bandidos. Eles abandonaram o carro minutos depois e roubaram um segundo veículo. No porta-malas, os PMs encontraram o proprietário do veículo desmaiado. A vítima informou que o bando já estava cometendo diversos arrastões pela capital amazonense. A polícia faz buscas para tentar localizar esses bandidos. Há suspeita de que o grupo criminoso possa ter roubado ainda um coletivo do transporte público de Manaus. Pellegrini, tem alguma informação sobre assalto a ônibus? Tem, Paulo, tem um ônibus assaltado aí, Paulo Guerra, noite passada, buscando mais informações, mas houve sim um assalto e possivelmente pode ter sido cometido por esses mesmos bandidos aí. Vamos lá, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dar início ao nosso extenso noticiário policial. Um motorista de aplicativo foi encontrado na madrugada de hoje, Paulo Guerra e ouvinte. Um motorista de aplicativo estava dentro do porta-malas do próprio carro. Isso aconteceu, Paulo Guerra, no bairro Nova Cidade, na zona norte da cidade. A polícia disse, Paulo, que o homem recebeu uma ligação de um passageiro conhecido, que deu o nome lá de Gabriel. Ele o aguardou, né? Estava aguardando o carro lá na Avenida Margarida. Na hora que o carro chegou, 2 homens e uma mulher anunciou logo o assalto e prenderam o motorista do carro dentro do porta-mala, né? E ele teve ainda a boca amordaçada. A vítima acredita que tenha sido levada para o conjunto Viver Melhor e também lá no bairro da União. Graças a Deus, a polícia já conseguiu elucidar esse caso, falta prender esses bandidos. Está muito perigoso, na época de final de ano é sempre assim, a polícia reforça bastante o policiamento, mas os bandidos estão cada vez mais audaciosos. Pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e 3 por acidente de trânsito. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou tiro. Também no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa vítima de agressão física. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de uma violenta paulada na cabeça. Ele apanhou de pau, ele levou uma paulada na cabeça e, segundo as primeiras informações, esse homem era sujeito violento, estava fazendo graça em um bar localizado no bairro Terra Nova e acabou levando a pior. Levou uma paulada na cabeça. Desgraçado, bandido, lixo, ordinário, merece que o passarinho da morte o leve. Um homem de 48 anos foi preso lá no bairro Colônia Terra Nova. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estuprou uma enteada de 12 anos de idade. A polícia acredita também que a enteada está sendo usada, né? Está passando maus momentos na mão desse bandido. Ele mesmo já disse que a estuprava desde os 6 anos de idade. Você imagina uma infância praticamente toda perdida na mão desse ordinário, desse bandido, desse lixo que infelizmente não pode ter o nome divulgado. Ele tem 48 anos de idade, é meio gordinho, moreno, mas tomara que ele baixe a penitenciária e lá ele passe pelo que ele merece, ou melhor, ou quem sabe até pegue um infarto, quem sabe pegue um câncer e parta dessa para pior. Bandido estuprador que estuprou criança de 6 anos de idade merece isso. Ai, não fala assim, Pellegrini. Não, leva pra tua casa lá pra deitar na tua rede um desgraçado desse que estuprou uma criança de 6 anos de idade. Pensando que acabou, hein? Ainda tem mais! E agora? As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. O passarinho da morte! O passarinho
passarinho da morte sobrevoou a zona sul da cidade. Um pássaro preto, já a metade do pássaro sem pena. Pensa no passarinho feio, da cabeça pelada. O passarinho da cabeça pelada é perigoso. É o passarinho da morte. Sobrevoava o bairro de Educandos a noite passada e não demorou. Na rua Inácio Guimarães, um homem até o presente momento não identificado oficialmente, conhecido como Piu Piu, elemento da mais alta periculosidade que age no bairro de Educandos. Agia, porque a noite passada ele foi assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Placar dos jogos de ontem. Amistosos entre seleções. Bulgária 0, Paraguai 1. Brasil sub-23 1, Estados Unidos 0. Na Copa Verde, Cuiabá 0, Paysandu 1. Na Eurocopa, destaque para 2 goleadas. Portugal 6, Lituânia 0. Cristiano Ronaldo marcou 3 gols. Inglaterra 7, Montenegro 0. Campeonato Mundial sub-17. O Brasil venceu de virada a França por 3-2 e vai decidir o título contra o México, que venceu nos pênaltis a Espanha depois de 1-1 no tempo normal. E os jogos de hoje? Às 14 horas, Brasil e Argentina. Às 17 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem América Mineiro e Vitória. 19h15, Bragantino e Criciúma. 21h30, Atlético Goianiense e Paraná. 22h30, amistoso Colômbia e Peru. Últimas notícias. Em um dia de oscilações no mercado financeiro, a moeda norte-americana voltou a fechar no segundo maior nível da história. O dólar comercial encerrou a quinta-feira, vendido a R$4,193, com alta de 0,006 ou 0,15%. A divisa está no segundo maior valor desde a criação do real, só perdendo para a cotação de 4,96 registrada em 13 de setembro de 2018. A ANAC impõe recall para a operação de jatos FEMON 30-300 da Embraer. Fabricante brasileira detectou processo de corrosão mais rápido do que o previsto em uma massa no Profundor. Segundo a Embraer, cerca de 180 jatos do modelo precisam passar pela inspeção. A aeronave cai durante pouso em pista de resort, pega fogo e deixa 1 morto e 9 feridos na Bahia. O acidente ocorreu na tarde da quinta-feira em Barra Grande, distrito do município de Maraú, no Baixo Sul da Bahia. A aeronave tinha decolado do aeroporto do aeródromo de Jundiaí, em São Paulo. Os alertas de desmatamento na Amazônia no mês de outubro, registrados pelo sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, voltaram a subir em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi observado pelos satélites uma perda de 554,71 quilômetros quadrados, ante 526,66 em outubro de 2018, com alta de 5%. O pecuarista José Carlos Bonlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retirou a tornozeleira eletrônica nesta quinta-feira. Ele foi condenado em processo da Operação Lava Jato a 9 anos e 10 meses de prisão por corrupção e gestão fraudulenta de instituição financeira. Por causa de problemas na saúde, Bonlai cumpria pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. O benefício ao pecuarista é consequência do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre prisão após condenação em segunda instância. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o noroeste das ilhas Maluku, na Indonésia. O abalo telúrico levou observatórios sismológicos a emitirem alerta de tsunami, mas os avisos foram retirados momentos depois. Tiroteio em escola na Califórnia deixa 2 mortos e feridos. Suspeito foi detido e está no hospital em estado grave após tentar suicídio. Uma jovem de 16 anos, um rapaz de 14 morreram.
3 vítimas estão recebendo tratamento. Israel diz que respondeu a ataque com foguetes disparados em Gaza pela Jihad Islâmica. Segundo forças de defesa, a facção extremista palestina tentou atacar cidades israelenses com civis, mas os foguetes foram interceptados. Em seguida, o exército israelense respondeu ao ataque. Em Nova Delhi, na Índia, pediatras dizem que os pulmões das crianças não são mais róseos, mais pretos. O aquecimento do planeta já está afetando a saúde infantil no mundo todo e moldará o futuro de uma geração inteira se não se conseguir limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus centígrados, aponta relatório da organização Lancet Countdown para 2019, que mostra o impacto das mudanças climáticas na saúde humana.